Fala pessoal, graça e paz com todos, e nós estamos no quarto capítulo deste livro, 21 dias para edificar a sua vida financeira, que fala sobre as chaves para um coração próspero. E ele aponta aqui 5 chaves muito importantes, não que só existam essa, e ele começa dizendo assim: a obediência também é uma fonte de bênçãos. Ele diz lá em Isaías 1, no verso 19: se quiserdes e se ouvirdes a minha palavra, comereis o melhor desta terra. Mas em um desses tópicos, ele vai explicar que a única pessoa que realmente obedeceu em tudo é o Senhor Jesus. Só por Ele, só mediante Ele, só através dele é que nós conseguimos acessar todas as bênçãos do Pai. O Jesus Cristo, ele tem acesso completo, né? E aí ele fala assim: dinheiro é uma questão séria e a maneira como lidamos com ele determina como será nosso futuro com Deus. Eu vou ler vários pontos porque tem muitos pontos aqui que é importante a gente ler para que você consiga assimilar. Mas olha só, o primeiro tópico é o seguinte: tenha cuidado pela noiva, sabe? Tenha cuidado, tenha zelo pela noiva. O Senhor, imagina, ele até faz um exemplo aqui, que o Senhor saiu para viajar e deixou servos para cuidar, né? Pessoas para cuidar. E aí ele explica que ele vai dar para cada um 10 mil reais ou dólares todo mês. Mas é importante cuidar da noiva dele. A noiva dele vai ter 1.000 reais todo mês, ou seja, 10% disso. Então, há um servo que dá os 1.000 reais todo mês para a noiva, há outro servo que dá muito mais do que os 1.000, 2.000, 3.000 para cuidar bem da noiva, e há aquele que é negligente, dá 800, depois deu 300, depois parou de dar e nunca deu mais. Como o Senhor se comporta com isso? Será que nós estamos tendo cuidado pela noiva do Senhor? Isso é bíblico, nós temos que cuidar da noiva, nós temos que amparar a igreja, né? E aí ele explica, servo bom e prudente, ele entra naquela parábola e explica, servo bom e prudente, o que semeou mais, é mais dado. Mas aquele que não semeou, é como se ele estivesse roubando do próprio Senhor. Por quê? Porque tudo é dele. No capítulo anterior nós falamos sobre senhorio. Tudo é de Deus, não só os 10%, mas os 90%, os 100% é de Deus. Tudo é dele. Então você precisa ter consciência de que na verdade nós somos mordomos fiéis do Senhor. E aí ele fala esse primeiro ponto, essa primeira chave: tenha cuidado pela noiva. A segunda chave é: saiba o propósito da prosperidade. E o propósito da prosperidade é, eu já vou logo direto, a expansão do reino de Deus. Sabe, muitas vezes pedimos para os nossos próprios deleites e não temos, como o Tiago fala. Mas se você pede alinhado com o propósito de Deus, meu Deus, ele concede tudo para você. O terceiro ponto é: seja equilibrado. Sabe, tem algumas pessoas que pregam uma teoria de que a pobreza é que é a humildade. Outros pregam que a benção é porque eu estou rico, essa é a benção. Nenhum dos dois extremos é o do Senhor. O do Senhor é o equilíbrio. Ele dá o necessário, o suficiente para que você possa usufruir. E de acordo com a sua maturidade, ele vai aumentando o nível de bênção. Mas ele vai olhar seu equilíbrio. Como você age, como você reage, como você responde a essas questões até financeiras. Então ele vai medir esse equilíbrio seu para que ele possa te conceder mais, para que você possa administrar mais, porque tudo é dele, como foi falado. Eu estou fazendo um breve expositivo, né, para a gente ter uma noção. Nesse lugar aqui que seja equilibrado, tem uma parte muito forte que diz assim, ó: a verdade é que a finalidade da prosperidade é para servir o reino de Deus e não a si mesmo. A verdade é que a igreja deve manter o assunto da prosperidade sempre equilibrado com outros ensinos mais importantes das Escrituras. Sabe, não é só falar de fé, não é só falar de salvação. Você precisa também ensinar, admoestar sobre a sua vida financeira, porque isso demonstra o seu coração. Depois ele vem aqui e entra no espírito de pobreza, de orgulho e de gratidão. Sabe?
Sabe, o Senhor sempre vai olhar para o seu coração. E dependendo de qual espírito te guia, vai deixar claro. Ele dá vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Quando você pensa a respeito de sua condição de vida e o espírito de orgulho diz o seguinte: fiz por merecer, trabalhei muito. O espírito de pobreza diz: devia me sentir culpado por ter tanto enquanto outros não têm nada. Mas o espírito de gratidão diz: obrigado, Senhor. A gratidão sempre reconhece o Senhor. Ele deixa claro isso aqui, ó. Quando olhamos para os homens, desenvolvemos duas atitudes: orgulho e espírito de orgulho e espírito de pobreza. Mas quando olhamos para Deus, reconhecemos que tudo que temos procede dele. Desenvolvemos um espírito de gratidão. Isso vale para tudo. Um exemplo aqui. Alguém chega para você e fala assim: nossa, que casa maravilhosa essa sua. Se você estiver orgulhoso, você vai dizer assim: ainda é muito pequena para mim, vou fazer uma maior. Se você tiver o espírito de pobreza, você vai dizer assim: custou barato, estava abandonada, reformei. Você desfaz. Você está olhando para os homens. Mas se você está com o espírito de gratidão, você diz assim: somos gratos ao Senhor todos os dias, porque é dele e ele nos concedeu. E aí ele fala de vários exemplos aqui sobre o espírito de pobreza, de orgulho e de gratidão. E por último ele fala: olha, cuidado com Mamon. Mamon, o objetivo do diabo é que Mamon possa ocupar o lugar de Deus. Mamon nos promete aquilo que somente Deus pode nos dar. E aí ele cita segurança, significado, identidade, independência, poder e liberdade. E cada um desses pontos ele vai explicar. As pessoas acham que tem segurança com o dinheiro, mas na verdade ela fica sempre insegura, pensando que vai acabar, o que deve fazer, ou significado, ou independência, identidade, tudo elas acham que é o dinheiro que traz isso, mas não é verdade. Quem traz a sua identidade é Deus, quem traz a sua segurança é Deus. Ele é a fonte de todo o seu significado, de toda a sua dependência. Deus quer a dependência, né? Não a independência, a dependência dele. A liberdade só vem através dele. Não quero, porém, que você pense que Mamon é o dinheiro. É o mesmo que dinheiro. Não são sinônimos. Paulo diz lá, o problema é que o amor ao dinheiro, né? Porquanto, lá em 1 Timóteo 6,10, porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. E aí esse é o motivo, eu vou ler essa parte porque é muito forte para a gente encerrar. Esse é o motivo porque não podemos servir a Deus e a Mamon, porque eles são opostos entre si. Mamon diz para tomar, Deus diz para dar. Mamon é egoísta, Deus é generoso. Mamon diz para comprar e vender, Deus diz para semear e colher. Mamon diz para enganar e roubar, mas Deus diz para dar e então receber. Meu Deus, como tem sido grande a leitura, como tem sido de grande aprendizado, sabe? Se permita viver o aprendizado da palavra. Isso determina muita coisa. Eu tenho aprendido muito e sei que isso vai transformar minha vida financeira e minha vida de relacionamento com meu Deus também. Graças damos por tudo. Fica com Deus, gente. Até a próxima.